Olá novamente. Continuando a nossa aula, agora eu vou falar sobre uma técnica que pode ser aplicada para avaliar o pH do sangue e os níveis de gases no sangue, sendo útil para direcionar condutas clínicas. Chama-se gasometria arterial. Como o nome sugere, a coleta de sangue é de uma artéria, sangue para avaliar os níveis de oxigênio. Então, eles analisam o equilíbrio ácido-básico, analisam a oxigenação, auxilia em diagnósticos, em guias e intervenções terapêuticas. Então, quais são as recomendações? Utilizar seringas pré-heparinizadas. Heparina é um anticoagulante, uma substância que impede a coagulação do sangue. Anticoagulante, tá? Para impedir, por exemplo, o entupimento de vasos, nesse caso da seringa. A homogeneização tem que ser delicada, não pode ser muito brusca, senão forma coágulos. Deve-se evitar a formação de bolhas, então punção com cuidado, retirada de gases. E a amostra é inserida em um equipamento que vai então dar os dados dos teores de oxigênio no sangue. Caso a amostra precise ser transportada, recomenda-se resfriá-la entre 0 e 4 graus Celsius. Entre as amostras não devem ser armazenadas, Essas amostras não podem ser armazenadas por mais de 1 hora, porque isso pode não dar um resultado confiável, fidedigno. Os cuidados pré-analíticos incluem, então, tudo relacionado com a coleta, certo? Com os dados do paciente, para não trocar dados. Os cuidados analíticos já são cuidados quando você está fazendo a técnica. Por exemplo, o operador que não soube mexer no equipamento, ou não seguiu o protocolo operacional padrão, ou não monitorou, ou fez a calibração do equipamento. Então, essas coisas podem acontecer na hora da análise. O resultado da gasometria pode dar equivocado, sendo que, em geral, a gasometria ela é pedida como um exame de emergência, tá? Agora eu vou ensinar um macetinho para vocês, para a gente conseguir classificar um exame de gasometria quanto à característica. Então, por exemplo, vamos começar com essa imagem aqui, ó. Primeiro. Então, sempre que tiver um pH abaixo de 7,35, é chamado de ácido, acidose. Acima de 7,45, alcalose. Isso aqui, jovens, não é aquela tabela de pH convencional, porque nós estamos falando do pH do sangue, tá? Nível de CO2 menor que 35 é hipocapnia. Maior que 45, hipercapnia. Oxigênio menor que 80, hipoxemia. Acima, hiperoxemia. Bicarbonato vai de 22 a 25. E bases em excesso, quantidade de bases no sangue menor que menos 20, menos 2, indica que você está perdendo bases. E o meio então está ficando ácido. E se for maior que mais 2, você está ganhando base. Meio mais alcalino. Então, tanto a alcalose quanto a acidose podem ser maléficas e levar à morte. Então, essa tabela de cima, que tem esses quadradinhos coloridos, eles indicam basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. Quando nós formos ler um exame de gasometria, é sempre importante seguir uma sequência. Então, por exemplo, aqui, ó. Primeira coisa que você tem que olhar é o pH. Aí você vê, o pH tá ácido ou básico? Vamos dizer que estava ácido. Acidose. Aí depois você avalia o CO2 e o bicarbonato. Sempre que tiver alguma alteração no CO2, é algum problema relacionado com processos respiratórios. Sempre que for bicarbonato, tem a ver com regulação do pH de forma metabólica, ok? Metabólica. Então, se o CO2 está alterado, ele é dito acidose respiratória. Se o bicarbonato que está alterado, acidose
metabólica. Aqui também é a mesma coisa, ó. Se for alcalose, aqui é respiratória e aqui é metabólica. Percebam que eles sempre ficam contrários, tá? Quando um tá menor, o outro tá maior. Outra coisa importante, o pH é inversamente proporcional ao CO2. Então, se o pH está baixo, não está ácido, o CO2 está alto. Se o pH está alto, o CO2 está baixo. E o bicarbonato não, ele é diretamente proporcional. Ó. Tá baixo aqui, tá baixo aqui. Tá alto aqui, tá alto aqui. Mista quando tanto o CO2 quanto o bicarbonato eles estão alterados, ok? Então vamos ler aqui um exemplo de gasometria. Por que ela é acidose respiratória? pH, aqui tem o valor de referência. Todos os exames têm o valor de referência. A faixa normal vai de 7,35 a 7,45. Deu 7,3. Tá abaixo. Então ele é acidose. Mas é acidose respiratória ou metabólica? Próximo passo é analisar aqui, CO2. CO2 tá na faixa, abaixo ou acima? Tá acima, ó, ele tá acima de 45. Então a gente sabe que o pH tá baixo. O CO2, ó, tá alto realmente. E o bicarbonato? Ele tá um pouquinho alto, mas ele tá quase perto da faixa do normal, estão vendo? Concordo? O que é mais relevante aqui, ó, é um CO2, que tem a ver com a respiração, como eu disse. Próximo. Alcalose. Por quê? Porque o pH tá acima da faixa normal. CO2 tá como? Tá abaixo. 2 casas abaixo. CO2 abaixo. E o bicarbonato? Muito, muito acima. Nós temos uma alcalose, porque o pH tá básico. E é metabólico, porque quem tá alterado é o HCO3. Normal, pH dentro da faixa, CO2 na faixa, bicarbonato na faixa, indivíduo normal. E misto, pH tá ácido, CO2 está acima e bicarbonato está abaixo. Os dois estão alterados. Então, quando tá todo mundo bagunçado, que inclusive altera aqui, ó, os níveis de bases. O meio ele realmente está bem cheio de bases. Então, agora que tem um exercício para a gente fazer daqui a pouco no fórum, usando esse valor de referência, tá? E para a próxima aula, gostaria que vocês pesquisassem sobre os estados clínicos que podem afetar o equilíbrio ácido-base. Então, o que de doença pode levar à alteração de pH no corpo? Dito isso, obrigada.